Meu amigo e minha amiga, vamos tirar uma dúvida, né? Diversas dúvidas aqui nesse vídeo, mas uma que está aí deixando muita gente sem sono, né? A convocação para o pente fino, né? No edital tá lá, né? Auxílio doença, BPC, seguro defeso. Aposentadoria por invalidez vai ser convocada? Nós vamos tirar agora essa dúvida. O INSS fará pente fino de aposentadoria por invalidez. Ao todo, vejam bem, serão convocados 1,5 milhão de pessoas que há mais de 2 anos estão sem perícia. Dessas, 530 mil recebem auxílio doença e mais de 1 milhão são aposentados por invalidez com menos de 60 anos. Por que isso? Porque aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que recebem o benefício há 15 anos e têm mais de 55 anos, e os portadores de HIV, existe uma lei que deixa essas pessoas nessa condição fora, tá, de pente fino e revisão. Então, o benefício de incapacidade total e permanente, mais conhecido como aposentadoria por invalidez, vai ser chamado, pessoal, tá? Muita gente aí me falou nos comentários, né, contestando, não, mas acho que a aposentadoria por invalidez não vai. Aí eu sempre falo, você confia no INSS? Você dá carta branca para o INSS? Tudo que é falado você acredita? Se você já está há um tempo dentro do INSS, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Infelizmente, as coisas são muito bonitas no papel, mas quando se põe na prática, é terrível, né? Estão colocando aí diversas mudanças no INSS, começou também já a perícia online. Eu já falei que eu sou contra, né? É a minha opinião. Já é difícil uma perícia presencial para o segurado, imagine online, né? Presencial você não fica 2 minutos dentro da sala com o perito. Presencial vai durar menos de 1 minuto, não tenha dúvida disso, né? E com relação à documentação, que agora está sendo feita perícia, né? Já há muito tempo com inteligência artificial, é necessário prestar atenção, tá, pessoal? A aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício devido ao segurado que é incapaz de exercer a sua atividade ou qualquer outra atividade e também não pode ser reabilitado, né? E de acordo com o parecer médico, né, esse segurado nessas condições, ele recebe a aposentadoria por invalidez. Isso está no artigo 101 da Lei 8.213, também que diz que os aposentados por invalidez ainda podem ser convocados por perícias extraordinárias. Essas perícias são realizadas em suspeita de fraude ou irregularidade. É nisso que o INSS se apoia para chamar esses segurados nessa condição para o pente fino, tá? Para comprovar a incapacidade, né, o segurado deve passar por uma perícia do INSS que irá avaliar a condição de saúde e determinar se ele tem ou não a capacidade de continuar trabalhando. Caso o segurado tenha sido convocado para a revisão, tá, do benefício por incapacidade, tanto quem também está de incapacidade temporária ou auxílio doença, seja por carta ou por edital, é necessário entrar em contato com o INSS no prazo aí de 5 dias úteis após a comunicação, tá? A perícia é uma etapa fundamental, pessoal, para manter o benefício, tanto de aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, qualquer outro benefício que esteja relacionado à capacidade do trabalho, tá? É muito importante saber quais documentos e como esses documentos eles devem ter elementos, né, para serem apresentados, tanto numa perícia médica do INSS, como agora, né, na revisão de pente fino, ou também na justiça, que funciona do mesmo jeito. O documento mais importante para se levar sempre é o laudo. O laudo ele tem que ter o nome seu completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, a informação da espécie da incapacidade, se ela é total, permanente ou parcial. Esse atestado deve constar também se existiu alguma situação específica que causou, por exemplo, essa doença ou esse acidente. Por quê? Você pode ter a doença ou o acidente, mas o que causou isso? Nós já falamos a diferença, né? Existe, por exemplo, os benefícios de incapacidade previdenciários, que não tem relação nenhuma, é num dia de folga, é numa hora de lazer que você se machuca ou adquire uma doença, e existe também aquelas relacionadas à profissão, existe a função que esse segurado desempenha dentro da empresa, que pode ser contraído devido a uma falta de equipamento de segurança, por exemplo, uma exigência de um quadro, numa carga horária muito grande, exposição a ambientes insalubres e periculosidade,
tá? Então é diferente, tá? Dentro do atestado tudo isso deve constar, tá? Esse atestado também deve ter uma data, tá? De preferência, no máximo 30 dias antes da perícia, tá? Qualquer documento complementar que evidencie a sua incapacidade, né, por mais que seja antigo, exames, laudo, receituário, prontuários médicos, internações, tratamentos que você pode ter feito de fisioterapia, todos esses documentos são importantes, tá? Agora, alguma empresa pode contratar um aposentado por invalidez? O aposentado por invalidez, ele pode trabalhar, por exemplo? Não, pessoal. Aqueles que estão recebendo aposentadoria por invalidez, o INSS já reconhece, nesse caso, né, que a invalidez ela é paga porque ele não tem mais condições de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, o INSS chama essa pessoa para o pente fino. Quer dizer, olha a contradição. Se a pessoa está recebendo o benefício de invalidez, é porque ele não pode mais trabalhar. Ele está incapacitado para a sua função, para qualquer outra função, não pode ser reabilitado. Então, se você estiver trabalhando, o INSS cancela a sua aposentadoria por invalidez. Agora, chamar você para revisão, aí você já não é mais incapacitado total, permanente, você é passível de reabilitação profissional. Quer dizer, são o que eu falo, né? São contradições que acontecem dentro do INSS. Basta a gente raciocinar e olhar um pouquinho com clareza que vai enxergar tudo isso, né? Então, o aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar, tá, pessoal? A aposentadoria por invalidez permanente exige perícias regulares. Não tem esse negócio de cada 2 anos, não, tá? Isso era antigamente, né? Antigamente, há uns anos atrás, aí, há uns 10, 15 anos atrás, sim, a aposentadoria por invalidez era chamada a cada 2 anos. Da mesma maneira que quem ficava de auxílio-doença por mais de 2 anos, o INSS convertia automaticamente o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque estava 2 anos de auxílio-doença, não tinha demonstrando nenhuma possibilidade de melhora e o agravamento da doença ou da lesão, então aposentava por invalidez. Pessoal, receber benefício do INSS não é vergonha para ninguém, tá? Para você ter direito a um benefício, você tem que cumprir requisitos no INSS, tá? É diferente, por exemplo, de um benefício assistencial, um Bolsa Família, um BPC até, né, que é o INSS paga, mas o BPC também tem exigências, que é 65 anos de idade e ter uma deficiência. Agora, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, são benefícios assistenciais. Não se compara a benefício do INSS, que exige qualidade de segurado, exige tempo de carência, tá? Inclusive, esse tempo de carência tem exceções com relação a doenças, né? Se você não sabe e não viu o vídeo nosso falando das doenças que podem aposentar, né? Não quer dizer que vão aposentar ou de conceder algum benefício, faz uma pesquisa aqui no canal que é muito importante, tá? É importante que destacar que em situações de acidente, né, de trânsito doméstico ou em caso de doença profissional, a carência não é exigida, como eu falei, tá? Bom, caso tenha ocorrido, né, desse segurado ser convocado e ele está fora, né, segundo a lei, das revisões de pente fino, são aqueles que têm mais de 60 anos, com 55 anos, que recebem benefício a mais de 15, os que têm HIV. Se esse segurado ele foi convocado, como é que faz? Tanto aqueles também que estão na reabilitação profissional, ele não precisa comparecer no pente fino? Ao contrário, ele deve comparecer. O não comparecimento pode agravar a situação e o INSS suspender o benefício. Mas se está na lei que eu não preciso comparecer, por que você está falando que tem que comparecer? Porque se você não comparecer, você está dando motivo para o INSS alegar que você não deu informações necessárias. Então compareça e deixe claro para o perito as suas condições. Que você foi convocado, no caso aí, para o pente fino, por um erro, tá, no sistema do INSS. Quanto mais você demonstrar que você tem conhecimento e você sabe seus direitos, menos vão fazer você de gato e sapato, tá? Para falar o português bem claro. Menos vão ficar brincando com você, te jogar para um canto, para o outro, fala com um, fala com o outro, tá? Essas doenças que nós falamos, né, que dispensam aí o tempo de carência, são a tuberculose ativa, hanseníase, doença mental grave, neoplasia maligna, cegueira. Tem diversas doenças, por isso que vale muito a pena você assistir os nossos vídeos, né, para você ter esse conhecimento. De repente você se enquadra em alguma delas.
Essas doenças, elas não garantem a aposentadoria por invalidez. Nós já explicamos em alguns outros vídeos e é bom sempre explicar para você que está chegando aqui. Não é porque você tem a doença que te dá direito, por exemplo, a um benefício. O INSS não olha dessa maneira. O INSS, ele olha o que a doença está causando de incapacidade, né? Como eu falei, tem pessoas que têm câncer, né? Eu não sou médico, mas a pessoa faz quimioterapia e continua trabalhando, né? Tem pessoas que têm hanseníase, faz tratamento e continua trabalhando. Agora, quando chega, por exemplo, num estado grave, né, que existem os 3 graus, né, o leve, o médio e o grave. Quando chega no estado grave, aí sim, né, eu como leigo, né, em medicina, né, eu estou olhando pelo que o INSS olha, né, o perito do INSS, ele é um médico. Se a doença não está te causando uma incapacidade média ou grave, ainda é leve, dificilmente o perito ele vai te conceder um benefício, tá? E agora com a perícia de pente fino, pessoal, lembrando sempre, né? O INSS quer economizar 10 bilhões de reais em pagamentos de benefício, quer dizer, quantas pessoas vão ser aí prejudicadas, vão receber alta? Muitas injustamente, né? O que eu posso falar é o seguinte: reúna toda a documentação, reúna tudo e recorra à justiça, caso você sinta que seus direitos não estão sendo respeitados. É essa informação que a gente tem para dar, tá? Procure a Justiça Federal, vá atrás, corra atrás dos seus direitos. Esse período que você vai estar na justiça, você não pode trabalhar. Se você não tiver alguém para sustentar a sua casa, infelizmente, você vai ficar dependendo de amigos, de parente. Vai ter que dar algum jeito, tá? De continuar pagando as suas contas. No final, se você tiver uma decisão favorável aí no processo, você vai receber todo esse dinheiro que o INSS deixou de te pagar durante anos. Mas até chegar lá é um grande problema, tá? Então, se você for recorrer à justiça, também tenha consciência sobre esse fato, tá? Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Gostou da nossa maneira de trazer aqui um conteúdo, informação? Dá um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você vai ser sempre beneficiado com isso, tá? Sempre informações e conteúdos atualizados para te ajudar a lidar com dificuldades do INSS. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Muita paz, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, tá? Então eu vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.